E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoeda. E mesmo meio a tensões globais que eu tô comentando muito e que é quase que impossível não falar disso aqui nessas últimas semanas, a gente tem notícias super otimistas para o mundo de criptomoedas, enquanto tem cidade lá na Suíça que está seguindo o exemplo de El Salvador e tornando o Bitcoin como a moeda principal. Nosso principal objetivo hoje vai ser fazer uma análise gráfica e sentimental, como sempre, mas também eu queria passar umas notícias aí e a gente vai fazer uma coisinha um pouquinho diferente hoje, tá? A gente vai debater essas notícias aí, olhando uma questão mais ideal do Bitcoin. E eu também, me pediram para falar nos comentários sobre as sobrevendas, então eu vou estar explicando no vídeo também como que funciona as sobrevendas para não ficar dúvida de jeito nenhum. Beleza? Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta que eu vou soltar pra gente metralhar informação nesse canal. Se você não me conhece, não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo aqui. Eu posto análises diárias do Bitcoin, eu costumo postar 2 análises por dia. Uma do Bitcoin e outra que é o nosso Fechando o Dia, onde eu analiso uma série de altcoins que inclusive de ontem ficou muito bacana. Não deixem de conferir assim que esse vídeo acabar. E também não se esqueça de me seguir nas redes sociais, que os links estão todos aqui na descrição desse vídeo. Lá eu sou muito mais ativo, vou dando continuidade aí para as análises postadas. Vocês conseguem ter um contato muito mais direto comigo, né? Tem o Instagram, tem o meu canal do Telegram e também o meu grupo lá do Slack 100% gratuito. Link tudo aqui na descrição. Bora começar, né? Vamos falar dessa questão aí da cidade suíça de Lugano. Ela segue o exemplo do país El Salvador e adota Bitcoin como moeda principal. Isso aqui é muito legal, né? Porque, galera, a gente está vendo isso tornar uma tendência, né? Olha só, com o objetivo de tornar a capital do Bitcoin da Europa, Lugano, na Suíça, formou uma parceria com a emissora Tether de stablecoins e eles definiram o Bitcoin, o Tether e também o token LVGA Points, que eu nem confesso para vocês que eu nem sei o que é isso, como moedas de curso legal na cidade. Então as pessoas elas vão poder utilizar essas moedas como forma de pagamento. Só que não é só aceitar Bitcoin, né? Porque aparentemente várias outras cidades da Suíça elas já fazem isso, né? Eles vão tentar fazer mais semelhante como é El Salvador. Eles vão querer permitir criptomoedas para impostos e também, né, eles querem que os negócios locais eles usem sim criptomoedas para transações diárias. Aqui tá falando em El Salvador apenas Bitcoin pode ser usado, mas na verdade eu acho que não, viu? Infomoney, eu acho que essa informação ela está errada. O El Salvador também aceita dólar, olha só. El Salvador, moeda oficial, Bitcoin e dólar, porque nem todo mundo lá consegue Bitcoin, né? O turista ele vai ser obrigado a ter Bitcoin lá e ele não vai poder fazer nada se não tiver Bitcoin. Não, aceita dólar também. No evento Plan B, né, que foi o que rolou ontem, ele foi organizado pelo prefeito de Lugano e a medida ela foi uma legalização de fato, né? Então assim, o franco suíço, que é a moeda da Suíça, do país suíço, ele vai sim continuar sendo uma moeda legal lá e eles vão continuar utilizando isso, às vezes para pessoas, né, outras pessoas aí da Europa, da própria Suíça que forem na cidade, mas a partir de agora a cidade ela vai ser quase que a capital do Bitcoin lá da Europa. Isso é muito legal, né? Eu gosto de passar esse tipo de notícia aqui porque a gente está vendo o real princípio do Bitcoin ser adotado na prática. Muita gente ela fala, porque eu invisto em Bitcoin porque dá dinheiro, porque valorizou muito, mas você já parou para pensar por que está valorizando tanto? O Bitcoin ele tem um conceito muito forte, muito importante e muito revolucionário na sua própria definição, que é uma descentralização, uma deflação e o mais importante, né? A gente conseguir fugir de todas essas taxações e imposições governamentais. Essa notícia ela já tá no Telegram, eu já coloquei ela lá cedinho. Eu queria passar nela aqui para a gente vir para o outro lado da moeda, né? Enquanto tem cidades lá na Europa adotando o Bitcoin, né? Inclusive na Suíça, que é o centro aí dos banqueiros do mundo. Aqui no Brasil, a corretora Mercado Bitcoin e a criptomoeda Aave são selecionadas para ajudar o Banco Central a ajudar a desenvolver o real digital. Meu Deus do céu, enquanto as cidades lá na Europa, e a gente tem países tipo El Salvador querendo adotar Bitcoin, aqui no Brasil a gente está pegando as corretoras de Bitcoin para tentar desenvolver o real digital, que é nada mais, nada menos que uma forma do governo ficar te monitorando o tempo inteiro. Então a Exchange Bitcoin foi selecionada aí pelo Banco Central para ajudar a desenvolver o real digital.
juntamente com o protocolo da Aave e uma série de outras parceiras, né? Diante do elevado número de projetos de relevância e interesse para o desenvolvimento da iniciativa do Real Digital, o processo de seleção buscou um balanceamento entre a diversidade do portfólio e as propostas apresentadas pelo laboratório e a necessidade de acompanhamento detalhado dos projetos escolhidos. Aqui tem uma série de propostas, né? Por exemplo, a Aave, ela reúne recursos de vários poupadores, formando um pool de liquidez para oferecer foco em empréstimo e garantir a aderência dessas operações às normas do sistema financeiro, empregando as ferramentas digitais. Tem banco no meio, né, que é D versus P, que no caso seria Delivery versus Payment, que seria entrega versus pagamento, que é basicamente onde você vai comprar o real digital. Muito provavelmente, olha só, a Fairbank, que ela trata de ativos financeiros, a própria mercado Bitcoin, vai ser lugares aí, como eles já têm experiência aí em fazer tokenização, né, e esse tipo de coisa, elas estão sendo selecionadas para fazer o tal real digital. E o Banco Central ele também afirmou que o real digital ele permitirá que os participantes do Lift Challenge Real Digital e o Banco Central se deparem com principais questões relevantes da implantação do próprio real digital para debatê-los de uma forma a aprofundar sua compreensão, amadurecer modelos de negócio baseados nessa tecnologia, assim dar continuidade ao processo de criação de uma moeda digital que possa agregar a funcionalidade dos nossos sistemas de pagamento e liquidação, gerando benefício para todo. Pô, falou bonito, hein? Você falou muito bonito. Você só esqueceu de falar que o real digital é justamente o contrário disso, né? Você só esqueceu de falar que benefícios para toda a sociedade, tipo o governo saber o que tem na sua conta, para quem você tá pagando, o que, igual tá acontecendo lá na China. Lá na China existe o Yuan digital, né? A moeda deles digital, e você não usa mais carteira, você não tem mais dinheiro em espécie. Tudo você usa um aplicativo do governo para você mandar dinheiro, transacionar dinheiro. E o governo sabe exatamente o que está na sua conta, para quem você está pagando, aonde você está, o que você está comprando. E isso é a diferença entre o Bitcoin e a própria moeda fiduciária. Eu não vou delongar muito nisso aqui, porque isso é uma discussão que vai acabar me exaltando aqui, que eu fico muito chateado com uma notícia dessas aqui. Mas é só para vocês verem a diferença entre um país que realmente quer o bem da população, está adotando o Bitcoin. Vocês verem como que El Salvador, ele cresceu de uma forma assim exponencial de 2 anos para cá desde a adoção. A gente está vendo cidades na Suíça lá rodeada de banqueiros, né, o maior polo de banqueiros do mundo inteiro. Inclusive esse livro aqui dos Axiomas de Zurique que eu tenho aqui atrás, ele é sobre investimentos dos banqueiros lá da Suíça. E o Bitcoin ele vai contra os próprios banqueiros, né? Porque banqueiro é centralização e o Bitcoin é descentralizado. E aqui no Brasil a gente está pegando corretoras, a gente está pegando protocolos descentralizados para tentar centralizar e controlar ainda mais a população. Essa notícia eu nem vou deixar ela no Telegram, que o que eu tinha que falar dela eu já falei aqui e eu já vou fechar e ir direto para nossa análise. Não se esqueçam de ficar até o final, porque eu vou falar do setup do RSI e isso é extremamente importante. Mas bora de order book, porque a gente deu uma queda e muito provavelmente essa queda está fazendo o risco-retorno ficar mais favorável para quem quiser atuar comprado. A gente está próximo aos 40 mil dólares, que é uma região de suporte. Eu acho que a gente não chegou a perder os 41 mil, não tenho certeza, vou ver isso no gráfico depois, mas isso significa que a gente tem um risco-retorno mais favorável para quem quiser atuar vendido. A gente tem aqui quase que 1.000 tokens alocados até os 40 mil dólares, né, que é uma margem aí. Deixa eu ver de quantos por cento mais ou menos até os 40 mil. Cerca de 4%, enquanto no lado dos vendedores a gente tem resistências próximas aos 45, 46 mil dólares, que está bem longe. Então a gente só vai ter tokens alocados mesmo em regiões onde pode segurar o preço a partir dos 44, que está próximo dos 45 e principalmente os 46 mil dólares. Passando no nosso S&P 500, né, os nossos contratos futuros lá dos Estados Unidos, a gente tinha aquela figura que está aparentemente rompendo para baixo, né? Mas a gente segue num cenário consolidado, né? Essa figura ela pode ser que ela mude para algum formato de consolidação, né? Caso a gente não perca essa região de fundos aqui, o mercado ele pode seguir consolidado. Caso a gente perca, a gente pode seguir aqui na queda. E tudo isso é resultado das tensões globais que eu comento bastante entre a Ucrânia e a Rússia, tá? A gente está respeitando a região das médias aqui no diário, tá numa tendência muito nítida de baixa desde o começo de janeiro, né? Fazendo topos e fundos cada vez menores. Eu acredito que devido a essa retomada, se
como a guerra já começou, né, eu falo isso bastante aqui, a guerra ela já começou, o que tinha que acontecer já aconteceu, quem tinha que vender já vendeu, as pessoas elas estão já aceitando essa realidade. Então a gente teve todo esse movimento de retomada e muito provavelmente a gente pode ver sim um fundo ascendente para estar aí revertendo essa tendência, tá? Eu imagino que isso possa sim acontecer, uma vez que não está tendo dump news, né? A gente não está vendo aí notícias da guerra andando, o que tinha que estar acontecendo, o que é a guerra, isso já é uma realidade. Eu acredito que o mercado ele só possa vir a perder esse fundo do pânico, tá? Caso a gente tenha uma notícia mais impactante que a própria guerra. Isso é extremamente improvável, né? Porque geralmente a guerra costuma ser a pior notícia mesmo. Inclusive, historicamente, os mercados eles costumam reverter depois que a guerra começa, né? A gente tem dados históricos aí que comprovam isso. Por isso que eu imagino que a maior probabilidade é a formação sim de um fundo ascendente para a gente reverter a tendência. E o mercado tradicional altista, as ações começando a valorizar, isso traz confiança dos investidores para estarem investindo na renda variável e, consequentemente, o mercado de criptomoedas, tá? Então a gente já está aqui esticado no semanal, fizemos aqui um fundo, podemos vir aqui retestar a região das médias e quem sabe até reverter essa tendência, dando o fim nesses 2, 3 meses aqui de queda da bolsa de valores e muito provavelmente, né, a bolsa subindo, o mercado cripto tende a subir também. Nossa dominância do Bitcoin, a gente segue subindo também, né? A gente está na nossa pernada de alta no semanal, tendo o nosso terceiro dia de leve baixa, né? Mas eu acho que face a toda essa indecisão e agora com o Bitcoin dando uma caída, as pessoas elas devem estar aproveitando a euforia do Bitcoin, né, todo esse rally de alta, para estar posicionando em algumas altas que devem estar fazendo um fundo ascendente e muito provavelmente rompendo para cima junto com o Bitcoin. Isso poderia fazer a dominância dar uma corrigida e eu falei isso numa forma muito explícita e muito nítida no vídeo de ontem. Então se você não conferiu, vai conferir depois desse vídeo que eu estou explicando por que é importante a gente também estar investindo em altcoins e não estar só olhando para o Bitcoin. Porque enquanto a gente estiver nessa pernada de alta aqui, o Bitcoin vai estar mais forte que as altcoins, mas eventualmente a gente vai ter que dar uma corrigida e nessa aqui vai ser a oportunidade dos swings nas altcoins, porque as altcoins muito provavelmente vão estar valorizando mais que o Bitcoin. E tem uma série de altcoins que eu passei ontem que estão com padrão de reversão e podem dar excelentes oportunidades de swing trade. Vamos passar no nosso Bitcoin e aqui eu já vou falar sobre o setup de sobrevenda, tá? Mas só dando uma atualização aqui pra gente. Ai meu Deus, estamos caindo. Sim, a gente está caindo depois de ter subido aqui quase que 30%, né, pessoal? É uma correção extremamente saudável, tá? Não se desesperem, a gente tem um volume decrescente aqui, junto nessa pernada de baixa. A gente está utilizando toda aquela zona verde que eu tracei ontem como ponto de suporte. Região das médias, topos e fundos prévios, região de interesse aqui de Fibonacci, tanto nessa pernada de alta quanto na pernada do gráfico semanal, tá? A gente está respeitando o 382 de todo esse movimento. Então sim, é uma correção aí bem altista, a gente está numa tendência de alta no diário e seria mais que necessário para a gente formar bases de preço e estar rompendo os 46 mil dólares. Eu acredito que o rompimento dos 46 mil dólares seja o gatilho para a gente estar aí confirmando o nosso pivô de alta no semanal e também tá ficando mais altista aí nos próximos meses, buscando pelo nosso topo no mensal. Tudo vai depender do quanto essa pernada de baixa, esse fundo ascendente que a gente está buscando, retrair, né? A gente teve sobrevendas nos 5 minutos, a gente teve sobrevendas nos 15 minutos e agora a gente está tendo a sobrevenda numa hora, né? Eu falei para vocês que eu estaria interessado em estar tomando posições. Estou tomando posições em algumas ordens aqui, mas eu estou tomando cuidado por causa do sentimento que eu vou passar daqui a pouco. E aí vocês me perguntam, cara, beleza, mas o que é esse tanto de sobrevenda que você fala, né? Esse indicador aqui embaixo, RSI, tá vendo? É o índice de força relativa. Ele é um indicador que ele varia entre os níveis de 30 e os níveis de 70. E basicamente, quando ele está acima do 70, ele está sobrecomprado, né? O mercado ele está, entre aspas, muito caro com base no histórico daquele tempo gráfico. E quando ele está abaixo de 30, ele está sobrevendido. Então ele está muito barato com base no histórico desse tempo gráfico. Isso que é sobrevenda e isso que é sobrecompra. Então quando eu falo que eu vou entrar na sobrevenda, eu quero ver esse indicador aqui abaixo dos 30. Mas não é toda vez que você tem que entrar, isso é um setup bem específico, tá? Bem específico mesmo, porque ele leva em consideração a euforia. E o que esse setup fala?
Ele fala que sempre que a gente tem uma grande movimentação de alta, né, um pico de euforia, um mercado eufórico, o mercado esticando pra caramba, a ponto da gente ter a maior probabilidade de formação de um fundo ascendente, ou seja, para seguir essa tendência de alta, esse fundo ascendente, muito provavelmente ele pode ser formado com sobrevendas em tempos gráficos menores. Então, por exemplo, se a gente tiver uma movimentação muito forte e entrou volume, a sobrevenda nos 5 minutos, muito provavelmente vai ser o fundo ascendente formado no gráfico de 1 hora. Então olha só, a gente teve todo esse movimento de alta aqui, a gente teve essa sobrevenda, se vocês olharem aqui embaixo, tivemos todo esse movimento de alta, só fomos ter sobrevenda novamente nesse pontozinho aqui. Então se a gente traçar aqui e jogar no gráfico de 1 hora, olha só o que esse pontozinho formou. Formou o nosso fundo ascendente no gráfico de 1 hora. Foi uma excelente oportunidade de trade, deu um repique aqui de 5% e essa foi a operação. Entrou, subiu, você sai, você faz uma parcial, coloca o stop embaixo. Não fique achando que vai subir para sempre porque o mercado ele está eufórico. Beleza, 5 minutos em sobrevenda, deu um repique bom. O que você vai ficar de olho? Nos 15 minutos em sobrevenda. Os 15 minutos em sobrevenda muito provavelmente vai ser um fundo ascendente no gráfico de 4 horas. Então todo aquele repique, né, vamos voltar nele de novo, esse repique aqui, todo esse movimento aqui de euforia, ele teve o nosso primeiro toque na sobrevenda nesse exato ponto aqui, né, onde eu marquei essa linha vertical. Então se a gente vier aqui no gráfico de 4 horas, olha só o que aconteceu nessa linha vertical. A gente teve um fundo ascendente, tivemos um repique, só que aí esse repique, né, olha só como é que ele foi grande, ele chegou a dar mais de 5%, só que ele foi revertido, porque o mercado ele está eufórico e esticado. Então foi uma excelente oportunidade de trade, a gente teve um repique aqui muito bom, olha só ele acontecendo aqui, ó. 15 minutos em sobrevenda, subimos aí 5%, fechou posição, saiu. Isso que é um repique. E agora eu estou de olho no 1 hora em sobrevenda que está acontecendo agora, para um eventual repique sendo a base de preço no gráfico diário. É isso que está acontecendo, é por isso que eu estou escalonando ordens aqui dentro, porque como a sobrevenda mostra que historicamente nesse tempo gráfico o preço está barato, face ao mercado eufórico, a uma tendência de alta no gráfico diário, a maior probabilidade é sim que façamos um fundo ascendente no gráfico diário. E esse fundo ascendente contra esse fundo prévio aqui dos 37 mil dólares, eu quero estar entrando nele para estar pegando um repique, seja para continuar essa tendência, ou então seja para fazer um topo descendente, inverter essa tendência, mas esse seria o repique e a oportunidade de trade que eu estou vendo agora no mercado. Então eu estou tomando posições para estar saindo nesse topo aqui no diário, tá fazendo parciais à medida que o preço sobe, colocando o meu stop aqui, de forma que o meu stop ele vai estar nesse fundo formado, eu fiz parciais aqui, então meu preço médio ele vai estar em algum lugar aqui embaixo, né, abaixo do meu nível de stop. E por que essa estratégia eu gosto muito dela? Porque eu estou entrando em um fundo, eu estou fazendo parciais em um topo, o meu preço médio ele está saindo desse lugar que eu estou entrando no fundo e indo para baixo por causa dessas parciais que eu fiz no topo. Consequentemente eu consigo colocar o meu stop na mínima desse fundo. E como eu fiz as parciais, o meu preço médio está abaixo do fundo, então o meu stop ele está acima do preço médio. Então se o mercado for a meu favor, se for um fundo ascendente, a gente continue essa tendência eufórica de alta, que existe uma probabilidade grande, eu estou posicionado para pegar uma onda de alta. Caso contrário, caso o mercado vá contra o que eu estou pensando, eu vou ser estopado, mas devido às parciais, eu vou ser estopado no lucro. Isso é uma estratégia de trade que eu gosto bastante de estar aí atuando e estou passando aqui para vocês de forma gratuita. Então já deixa esse joinha aqui embaixo, porque isso aqui é uma aula de mentoria grátis que eu estou passando aqui no YouTube para vocês. Galera, vamos falar de sentimento, tá? Aqui é o porquê de eu não estar pesando tanto a mão nessa sobrevenda. Eu estou com ordens escalonadas aqui embaixo sim, mas eu não estou tão otimista. Na verdade, sim, vamos formar um repique eventualmente, mas esse repique ele pode não ser tão forte, ou então a gente pode sim ver o preço ficar mais extremo, porque tem mais pessoas apostando na alta. Tem muita gente que está querendo comprar esse fundo, tem muita gente que está tentando pegar a onda de euforia, e a gente sabe que a maioria do mercado tá errada, e a maioria agora está apostando na alta. A gente tem quase 2 vendedores para cada comprador.
Mas o que me deixa ainda assim um pouco otimista é que o nosso long short ratio, ou seja, a razão de compradores e vendedores, ela está aumentando por causa da queda do Open Interest, né? Então as pessoas que entraram vendidas aqui, elas estão fechando posição agora e por isso está tendo mais compradores que vendedores. Não que estejam entrando mais compradores agora, mas sim que a gente está diminuindo a quantidade de vendedores. Como a gente tem mais compradores do que vendedores, eu estou olhando agora que a gente já tem sobrevenda, região das médias, região de suporte, que é essa região verde aqui no gráfico, e mais compradores do que vendedor, eu estou olhando as liquidações para estar tomando acumulações junto a pontos de suporte. Observem que onde tem liquidação, a gente tem, nem que seja provisório, um fundo. A gente tem aqui ó, um fundo, a gente tem aqui um fundo. E eventualmente devido a essa baixa, né, o mercado que já caiu desde o topo lá quase que 10%, né, cerca aí de 10% mesmo, eventualmente a gente vai ter que fazer o repique. Então por isso que eu estou começando a tomar posições agora, mas eu estou sendo cauteloso porque temos mais compradores do que vendedor e logo temos mais pessoas para serem liquidadas caso o preço abaixar. Liquidação para mim é sinônimo de acumulação ou então distribuição. Então bora para as nossas considerações finais. Já expliquei setup, já falei aqui de Bitcoin sendo adotado, já falei de real. Então vamos acabar esse vídeo aqui para ele não ficar muito grande. Eventualmente sim, a gente vai ter que fazer um topo descendente aqui no gráfico de 4 horas. Eu imagino que essa deve ser o gatilho de distribuição das posições que eu estou tomando nesse exato momento. E se você está sem posição nenhuma, a gente está em um lugar, uma zona de suporte propícia à acumulação. Fique de olho em liquidações, a gente já está batendo sobrevenda aqui numa hora. Eventualmente a gente vai precisar fazer um repique para fazer um topo no diário, seja descendente ou então seja um topo ascendente para a gente seguir a nossa tendência de alta. Então é muito importante estar posicionado porque a gente sabe que o mercado é um jogo de probabilidades, nada que você faz é 100% certo. Então gerencie o seu risco para você estar fazendo uma entrada, para estar fazendo parciais aqui, utilizando stop, né? E atualmente a gente tem essa base de preço dos 37 como nosso ponto crítico. A gente não pode perder ela de jeito nenhum, senão o Bitcoin ele vai ficar mais baixista. Se você já está comprado, ou então está comprando agora, é fazer parciais mesmo quando o preço subir, né? Agora a gente já chegou a cair 10% desde esse topo todo e muito provavelmente a gente vai ver um repique eventualmente acontecendo. E tudo isso vai depender das sanções, né? Que eu imagino que eu falei no vídeo de ontem, as sanções do governo americano contra o Bitcoin podem ser, eu acho que até um dos únicos motivos pelo qual o Bitcoin possa vir a cair, porque a gente já teve uma série de fatos impactantes e ainda assim o Bitcoin segue subindo. Então se o mercado tradicional subir, coisa que ele já está dando indícios de que pode subir sim, o Bitcoin muito provavelmente vai seguir pelo mesmo caminho e consequentemente todo mundo de criptomoedas. E o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, né? Se você não me conhece, não conhece o canal, se inscreve que eu posto análises diárias comentando aí do Bitcoin, do mercado cripto. Se você quiser comentar uma alt aqui embaixo para eu estar analisando para você, eu tenho o quadro Fechando o Dia, onde eu analiso as altas mais legais, sempre olho oportunidades para estar passando aqui no canal. Não se esquece de me seguir nas redes sociais e também tá entrando lá no grupo do Slack, que é 100% gratuito. Eu vou ficando por aqui, tenha uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana e até mais tarde no nosso Fechando o Dia. Tamo junto, galera!